Pessoal, nossa questão de número 6 é a menina dos olhos da UNB. Essas universidades federais, elas amam essas questões em que você precisa analisar todos os itens, não simplesmente encontrar aquele item correto. Sendo assim, primeira coisa, vamos ler o enunciado e tentar traçar nossas estratégias. Dilatação térmica é o fenômeno pelo qual variam as dimensões geométricas de um corpo quando este experimenta uma variação de temperatura. Então, o que falou para nós até agora? Que todas as vezes que um material estiver sujeito a mudanças de temperatura, ele está sujeito a ter alterações nas suas dimensões, seja ela linear, seja ela área, seja ela volume. Sabendo disso, temos então, sobre esse fenômeno, assinale aquilo que for de fato correto. Primeira afirmação que nós temos. Em geral, as dimensões de um corpo aumentam quando a temperatura aumenta. Você viu que ele usou o termo em geral. Por quê? Porque quando você pega todo objeto por natureza, aquecido torna-se maior suas dimensões, resfriado torna-se menor. Porém, nós temos um elemento abundante na natureza, chamado água, que possui um comportamento análogo. Entre os intervalos de 0 a 4 graus, ela não se comporta como os demais materiais. Por isso que ele especificou que, em geral, sempre que houver mudanças de temperatura, acontecerá mudanças nas dimensões, porque isso, de fato, está correto. Um corpo oco se dilata como se fosse maciço? Quando nós trabalhamos a dilatação, nós levamos em consideração as dimensões de um material e não a massa física dele. Então isso significa que um corpo maciço de 1 metro, um corpo oco de 1 metro, terão dilatações lineares nas mesmas proporções, uma vez que a sua massa não é objeto de análise e de estudo. A massa basicamente trabalha de forma desprezível. Então esse item está correto. A tensão térmica explica por que um recipiente de vidro grosso comum quebra quando é colocado água em ebulição em seu interior. Não só um vidro comum, mas, por exemplo, quando você pega um objeto de vidro que você acabou de tirar do forno, que você acabou de fazer nele uma lasanha e que está extremamente quente, se você viesse aqui e colocasse ele sobre uma pedra de mármore, de granito, o que acontece? Granizo, desculpa. Esse objeto, essa pedra, estaria extremamente fria. Então, essa parte aqui, que entra em contato com essa pedra, iria perder calor para ela, comprimindo. Mas como o vidro não é bom condutor, esta parte aqui não perde calor. Então, o que acontece? A base da sua vasilha comprime, não as laterais. Por isso, as partes se rompem, provocando assim a destruição do nosso material. Simplesmente ela se quebra. Por que ela se quebra? Porque só a parte que está transmitindo, trocando calor, é que está comprimindo e não o restante do material. Como o vidro são fragmentos, estas partes aqui se deslocam, se separam, provocando assim a quebrada do nosso material. Esse item então está correto. Nosso item 8, por sua vez, fala: a dilatação térmica de um corpo é inversamente proporcional ao seu coeficiente para tudo. O que é a dilatação térmica? Significa alterações físicas de um material quando este estiver sujeito a mudanças de temperatura. E essa dilatação é diretamente proporcional à sua capacidade de fluir energia, e não o inverso disso. Então esse item está equivocado. E para finalizar, dilatação aparente corresponde à dilatação observada em um líquido. Por exemplo, quando você pega um líquido qualquer que seja, nós sabemos que o líquido não tem forma definida. Ela tem a forma do volume onde ela está inserida. Isso significa que não é possível nós dilatarmos um líquido sem dilatarmos o recipiente. Então, quando nós falamos que um líquido extravasou, que um líquido derramou, a gente fala pelo fato seguinte: promoveu o aquecimento. Nosso recipiente foi quem recebeu o calor primeiro. Então, logo, esse recipiente dilata.
Em seguida, o próprio recipiente transmite calor para o nosso líquido. E líquidos dilatam mais abundantemente do que sólidos. Então isso significa que vai chegar num ponto em que o líquido vai transbordar, e aí nós falamos que a parte que transbordou quer dizer que o líquido dilatou mais do que o recipiente. Então, aparentemente, tivemos uma dilatação líquida maior do que do material que nós estamos inseridos nele, e com isso nós falamos que eu tenho a dilatação do recipiente, a dilatação do líquido, e a diferença dos dois é aparente, que quer dizer que aparentemente dilatamos mais. Então, a somatória da questão seria 23.